Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Como é difícil entender as palavras de Jesus. Seu ensino nos surpreende, é paradoxal, contraria a lógica vigente, dominante. Como alguém pode ser feliz se chora? A palavra de Jesus precisa ser entendida à luz do seu contexto. Primeiro, Jesus disse: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Bem, esta primeira declaração de Jesus também é paradoxal, também é incomum, é surpreendente. Como alguém pode ser feliz sendo pobre? E como alguém pode ser feliz se chora? Feliz o que chora, porque tem consciência não apenas intelectual, cognitiva, dos seus erros, das suas falhas, das suas imperfeições, mas tem também consciência emotiva, emocional. É isso que Jesus quer dizer. Há muita gente que diz de boca para fora que se reconhece pecador, pecadora, falha, mas não revela isso em termos emocionais. Esta palavra de Jesus é muito oportuna, porque nós precisamos ter não apenas a compreensão intelectual dos nossos erros, cognitiva das nossas falhas. Nós precisamos revelar isto não apenas com palavras, mas com emoção, com tristeza, com lágrimas. O verbo usado aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo é o verbo pentel. O sentido deste verbo pentel é de chorar por causa de um sentimento de culpa. No Novo Testamento nós encontramos Lucas falando sobre as bem-aventuranças e dizendo felizes os que choram. Mas lá em Lucas capítulo 6 o verbo usado é o verbo klaio, que significa chorar de maneira audível. O mesmo que Lucas usou para falar de Jesus quando chega próximo a Jerusalém, prestes a ser crucificado e rejeitado pelas autoridades religiosas e pelas autoridades constituídas naqueles dias, como o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, o Messias, o Cristo de Deus. Então Jesus diz-nos o texto de Lucas que ele chorou de maneira audível. Então o mesmo verbo klaio que Lucas usa para falar felizes os que choram no capítulo 6. É o mesmo verbo que Lucas usa, que Mateus e Marcos também usam para falar do choro de Pedro, quando ele reconhece que fez uma loucura ao negar Jesus, a não ser fiel a Jesus. E ele então negou a Jesus, mas quando Jesus olhou para ele, ele se lembrou da advertência de Jesus, da palavra de Jesus. Jesus já sabia que o seu amigo iria negá-lo. Diz-nos a Bíblia que Pedro chorou, o verbo é o klaio, amargamente, chorou de maneira audível. Quando o apóstolo João diz que Jesus chorou quando estava prestes a ressuscitar Lázaro, porque via a tristeza das irmãs de Lázaro, toda aquela comoção, toda aquela situação, diz-nos o apóstolo João que Jesus chorou, mas o verbo usado por João, pelo apóstolo João, é um verbo diferente do usado por Mateus e é diferente também do verbo usado por Lucas. O verbo que ele usa é o verbo darkuo. O verbo que o apóstolo João usa é o verbo darkuo, que é chorar
apenas com as lágrimas correndo no rosto, sem se expressar publicamente, sem levantar a sua voz em pranto, como o verbo claio usado pelo evangelista Lucas para se referir às bem-aventuranças, para se referir a Jesus quando se aproxima de Jerusalém e a vê perdida, e para se referir também ao apóstolo Pedro. Ah, meu querido amigo e irmão, como é importante termos sensibilidade espiritual, reconhecermos que somos pecadores. E reconhecer isto, revelar esse reconhecimento, não apenas em termos cognitivos, mas em termos afetivos também. Não basta saber e reconhecer intelectualmente que somos pecadores. Precisamos revelar isso, chorar pelos nossos pecados e chorar também pelos pecados das pessoas que estão ligadas a nós, da nossa família, dos nossos irmãos e do mundo inteiro. O profeta Jeremias, ele escreveu um livro, o livro Lamentações de Jeremias, que é um livro de choro, de pranto, na verdade. O livro Lamentações de Jeremias tem na língua original hebraica como título uma interjeição, errar, que significa como a cidade de Jerusalém ficou desolada, ficou destruída. Jeremias diz que ela é como uma viúva que chora sem consolo. Nós encontramos no livro dos Salmos o salmista dizendo que Deus tem no céu um livro onde ele registra as nossas lágrimas. Ele tem um odre onde ele coloca, ele recolhe as nossas lágrimas. Nós encontramos no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, Ana chorando. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus chorando, Pedro chorando. Precisamos aprender não apenas a rir, que é bom, mas precisamos também aprender a chorar. Chorar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos, como filho, como filha, como irmão, como irmã, como pai, como mãe, como cônjuge. Precisamos aprender a chorar como empregado e como empregador. Precisamos aprender a revelar diante de Deus a nossa dor, o nosso sentimento, a nossa emoção. E por que Jesus diz tanto em Mateus que eles são bem-aventurados, como em Lucas, que eles são abençoados, os que choram são abençoados, são felizes? Por que Jesus ensina isso? Qual é a razão? A razão é que Jesus mesmo diz, eles serão consolados. Como consolados? Consolados porque Deus apaga os seus pecados. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz que se confessarmos que não temos pecados, mentimos. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós seremos abençoados com o perdão, com a libertação da culpa e do sentimento de culpa. E nós seremos consolados de uma maneira que poderemos também consolar os que choram, como ensinou o apóstolo Paulo. Chorai com os que choram. Meu querido amigo, meu querido irmão, qual foi a última vez que você chorou? Chorou pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas falhas dos outros e colocou as suas lágrimas diante do Senhor. Eu espero que você aprenda a chorar diante de Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, que você tenha consciência dos seus erros, e eu também.
Uma consciência não apenas intelectual, não apenas verbal, mas que tenhamos uma consciência também emocional. Porque assim seremos perdoados, consolados, e assim poderemos ser felizes e fazer outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.